noite, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de dar as boas-vindas para todos aqui a esse nosso encontro. A gente vai chamar de Vozes pela Paz. É um encontro onde estamos reunidos eu me chamo Lívia, eu estou aqui presente com a minha colega Ana Letícia, Diandra e Jaqueline, e hoje a gente vai ter uma conversa, um bate-papo bem especial sobre um tema que ele precisa da nossa atenção, que é nada mais nada menos do que o combate à violência e a promoção da paz nas escolas. Então a gente fala especialmente aqui das escolas do nosso Alto Vale do Itajaí, e hoje a gente conta com a presença ilustre dos dois convidados incríveis, então o subtenente da Polícia Militar da Reserva Remunerada, Sr. Nelson, e também a professora Roseli Maria Berkenbrock Luiz. É isso aí, Lívia. E para que essa conversa seja ainda mais rica, nós convidamos esses profissionais aonde contam com experiências valiosas para compartilhar hoje com a gente, né? Primeiramente, então, a gente vai dar as boas-vindas ao subtenente Sr. Nelson, né? E dizer que é um prazer tê-lo aqui junto com a gente para compartilhar, então, os conhecimentos do senhor, tá? Também damos as boas-vindas para a professora Roseli, que estamos muito felizes com a sua presença e que você possa compartilhar um pouco aí das suas experiências com a gente, tá relatando aí esse tempo vivido aí na educação. Então, para dar início, a gente vai começar então pedindo que os nossos convidados se apresentem um pouquinho. Subtenente Sr. Nelson, eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória na segurança pública, como que foi essa experiência, como que tudo se iniciou. Então, primeiramente, boa noite. Eu me chamo Nelson, sou policial da Polícia Militar. Agora, há poucos dias, ingresso na reserva remunerada, ou que se chamam de aposentados, né? E então, eu após ter terminado o meu ensino médio, eu migrei até a cidade de Blumenau, onde primeiramente eu prestei o serviço inicial nas fileiras do Exército Brasileiro, né? Eu servi na infantaria do Exército Brasileiro. Por lá eu permaneci no 23BI, 23 Batalhão de Infantaria Motorizada em Blumenau, por aproximadamente um ano, né? E após esse período, então, da prestação de serviço militar inicial, eu então lá dei baixa e de ato contínuo houve, tomei conhecimento da abertura de um concurso público para soldado da Polícia Militar de Santa Catarina, né, para atuar em qualquer área do estado, onde então fiz a inscrição na cidade de Blumenau, onde lá eu, em 1988, então eu prestei o concurso e tive êxito, né, no ingresso, após toda a avaliação. E em Blumenau, como policial militar, eu atuei lá na área de trânsito, rádio patrulha e também na guarda do presídio regional. Na época foi inaugurado lá um novo presídio regional, sendo que até então a Polícia Militar era responsável por fazer a guarda externa, né, dessa casa de detenção. Hoje foi atribuído, né, nos últimos tempos aí a Polícia Penal, né, que cuida dessa parte hoje, né. E, enfim, né, eu tive também participação em algumas operações de veraneio, né, na cidade de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, né, diversos municípios lá. E depois, lá nos anos de 1994, eu retornei aqui para o Alto Vale, né, onde abriu vaga no município de Agrolândia, e onde então eu fui movimentado, né, destacado, e assumi a função lá de comandante de destacamento do grupo, né, do grupo da Polícia Militar lá em Agrolândia. No primeiro momento eram somente 2 policiais, trabalhamos um período com 7, né? Hoje ainda se mantém 6 policiais lá naquele município. Durante o tempo que estive lá, além de fazer frente ao grupo, trabalhar na Rádio Patrulha, eu também acabei sendo capacitado
como instrutor do programa ProERD, né, onde acredito ter sido assim, um dos policiais até então que mais tempo, acredito que entre os 10 policiais do estado que mais tempo assim, atuou no programa ProERD, né. Essa minha capacitação ela aconteceu no ano 2001, onde eu iniciei os trabalhos, né, até 2024, né, salvo ali um ano ali, onde um ano não, 2, por ocasião da Covid, que, né, as aulas tinham sido assim somente virtuais, né, então aquele período ali eu me abstive do programa, mas os demais anos todos eu, inclusive eu atuei no ProERD, não só em Agrolândia, mas também trabalhei em turmas em Trombudo Central, Braço do Trombudo, né, e também no município de Itaió. E por ocasião assim de atuar nessa área também, que é de prevenção da instituição PMSC, né, eu ainda então busquei para ampliar meus conhecimentos, né, então matriculei no curso da UDESC, no curso de pedagogia, né, onde me tornei pedagogo, e posteriormente psicopedagogo pela FACVEST, né, para trabalhar justamente assim temas transversais, né, que não são previstos numa grade curricular específica, como geografia e matemática, mas porém são temas que também precisam ser discutidos em sala de aula. Temos aqui a professora aqui, acho que ela concorda comigo nisso, né? É verdade. E assim foram até dia 30 de janeiro de 2025, onde eu estou ingressando. Olha só, a gente sabe que é uma carreira valiosa, com várias experiências, né, sargento, para compartilhar histórias de vida, momentos que deve ter passado, né? Então, logo ele estará compartilhando com a gente mais um pouquinho da sua experiência também, né? Certo. E você, professora Roseli, pode compartilhar com a gente um pouco da sua vivência como educadora e o trabalho que realizou nas escolas ao longo de toda essa carreira que eu acredito que ainda é brilhante? Boa noite, é um prazer estar aqui participando dessa conversa, né? Vozes pela Paz, gostei muito do tema, achei muito interessante, né? Acho que sempre é importante trabalhar com essa prevenção, né? Com se preocupar também, né? Com a prevenção da violência dentro das escolas, principalmente nos dias de hoje, né? Então, sou professora, meu nome é Roseli Maria Berkenbrock Luiz, iniciei minha carreira no ano de 1993, mais especificamente em fevereiro de 93, numa escola estadual, lá na cidade de Rio do Oeste, onde eu atuo hoje ainda, na mesma escola. E era uma escola estadual. Comecei trabalhando 20 horas semanais lá, e em agosto do mesmo ano eu me efetivei no município de Rio do Oeste, numa escola, numa educação infantil que ficava próxima à escola estadual. Aí eu trabalhava nas duas esferas, municipal e estadual, por um bom tempo trabalhei, até que a escola, que então era estadual, ela foi municipalizada. E aí então eu passei a trabalhar pelas duas, pelo município, né? Nessa escola também. Ela era municipalizou as séries iniciais e as séries finais ainda ficou para o estado, né? Aí depois, com o tempo, municipalizou de vez, então, e eu alterei a minha carga horária para o município, deixando o estado, então, né? Aí trabalhei no município as 40 horas, né? Ainda com magistério, porque eu iniciei a minha carreira só com magistério. Aí depois eu cursei pedagogia pela UDESC e logo após a pedagogia eu fiz só séries iniciais na minha pedagogia, minha primeira formação. Aí depois eu fiz uma complementação na Uniaselv para educação infantil. A minha especialização foi em educação especial e psicopedagogia,
por uma universidade do Paraná. E depois, lá em 2017, eu conquistei o meu sonho, que era cursar educação especial. Eu iniciei a minha formação em educação especial, que sempre foi a minha vontade. E eu não cursei antes porque não tinha, né, aqui. Aí, então, eu só em Lages, era muito longe, né? Então, eu comecei e fiz educação especial. Trabalhei muito tempo na alfabetização, enquanto pedagoga, né? E em 2020, então, eu me formei em educação especial e a partir de 2021 eu trabalho somente com atendimento educacional especializado dentro da mesma escola onde eu iniciei. 33 anos dentro da mesma escola. Que vasta Que experiência. incrível, né? É muito bom a gente ter essa oportunidade hoje de trazer um novo profissional atuando nessa área e também mais aluna aqui da UniaSelv. Então a gente já Verdade. traz essa conexão entre a nossa convidada e agora a gente como aluna trazendo uma profissional tão brilhante como você. Já estamos em casa, né? Que privilégio de ver que eles começaram, a gente era PPI. É, alfabetizada pela verdade. professora Roseli. Olha isso. Ela foi uma das minhas alunas. Inclusive meu pai também, aluno, né? O pai dela também foi alfabetizado por mim também. Olha Tomara que a só. gente chegue lá, né? Um privilégio, né? É isso de vocês. É. Perfeito. Então vamos lá. Agora então, né, já conhecendo um pouquinho da história de vocês, nós vamos abordar um pouquinho, né, um ponto aqui muito importante. É o meu primeiro questionamento, então eu vou pedir para o senhor Nelson para ele dar então a opinião dele, né? Você considera qual você considera ser as principais causas da violência nas escolas? E o que você acha que pode ser feito para a gente poder prevenir ou amenizar isso? Bom, assim, penso que seria assim, até uma resposta de um tema assim, bastante complexo, né? Porque são muitas as questões e as vertentes que podem assim, contribuir no contexto assim, da questão de a gente ter mais paz na escola, né? Então, né, a princípio, né, o homem ele nasce puro e bom, né? E no andar da carruagem, muitas vezes depois as coisas começam a tomar outros caminhos, né, outros destinos, né? Assim, primeiramente, assim, o que eu vejo, né, que isso é sempre assim, que eu penso que é um grande desafio, né, para a direção de uma escola, os professores, inclusive a APP, né, todos envolvidos ali em um educandário, né, essa questão assim de se ter um ambiente prazeroso, né, que realmente assim as crianças elas gostem, elas se apaixonem pela sua escola, né? Porém, né, por algumas razões há certos ocorridos que muitas vezes assim causam bastante tristeza, né, e frustração, né, não só para as crianças, os alunos, os jovens que estudam naquela escola, mas principalmente para os professores, né, e inclusive aos pais, né? Então, como eu vejo isso, como isso poderia ser tratado sempre, assim, partindo primeiro, né, da questão assim de sempre estar buscando envolver as famílias, né? Eu sei que hoje assim é uma situação bastante difícil pela vida, assim, é tudo uma corrida, né? Cada um, né, com o seu cotidiano, com seus afazeres, assim, não tem mais tanto tempo para muitas vezes assim, estarem com seus filhos, né? Mas é necessário esse monitoramento, chegar em casa e perguntar para o seu filho como que foi o seu dia lá na escola, né? Quais dificuldades que ele vem de repente enfrentando, algumas questões que não estão tão boas assim para ele, né? E está trabalhando isso, e se esse pai e essa mãe não conseguirem, né, sozinhos às vezes encontrarem uma alternativa mais plausível, que aí então busquem, né, a direção da escola, os professores, dialoguem com eles, né, para ver, para em conjunto, né, somar esforços
e de repente assim estarem trazendo assim soluções, né, ou decisões que possam assim melhorar o ambiente na sua escola, né? Então hoje, como eu falei, eu vejo assim, eu sei que é um tanto difícil, né? Os pais assim às vezes virem para as reuniões nas escolas, né? Devido a Encaixar um tempo na sua rotina, né? né? Ouvir o que tem a falar sobre seus filhos, né? Tentar ajudar. Isso, né? Mas assim, ó, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum professor deve desistir do seu filho ou do seu aluno. Exato. Né? Eu vejo então assim que é crucial, né, essa participação, esse envolvimento da família, né, principalmente pai e mãe, né, porque a gente percebe assim, né, nas famílias que são bem estruturadas, né, assim facilita o trabalho lá na escola, né? A professora talvez pode contribuir, eu acredito que ela vai concordar com, né, assim, a minha opinião, né? Que vamos supor assim, ó, aquele aluno que tem esse envolvimento mais da família, é um aluno que provavelmente ele chega assim com as suas tarefas sempre feitas, né? O seu material, nunca falta nada, né? Ele é um aluno comportado, disciplinado, respeitoso, educado, gentil, solidário, né? Então a gente percebe nitidamente assim aquele aluno, aquela criança, né? Ou até mesmo o jovem, né, que está no educandário e que assim os seus pais acompanham ele, o desenvolvimento dele o tempo todo e contribuem para isso, né? Exato. Posso dizer que como mãe eu tento desenvolver essa parte que é bastante importante na escola, mas eu não sou mãe ainda, né? Mas eu também sempre tento acompanhar as reuniões todas e lidar junto com, né, as coisas que a gente tem para fazer no dia a dia, porque é muito importante para eles, né? Tentar conciliar, né? Porque é importante também essa comunicação em casa, né? Não pode ficar tudo para o professor, tudo para o orientador. Precisa ter essa comunicação lá dentro de casa primeiro, né? Para depois chegar lá na escola já tá meio caminho andado, já tá tudo certo lá na casa, né? E aí fica mais fácil até mesmo o papel do professor, né? E como o Sr. Nelson mencionou também, a questão do filho chegar em casa e o pai se preocupar ou questionar como é que foi seu dia de aula, o que vocês aprenderam hoje, para ficar mais interessante para o filho também, para ele ver que o pai tem essa importância, que ele, né, se preocupa com isso, se ele aprendeu algo na escola ou alguma coisa nova, né, como se foi o dia, algo se aconteceu algo, exatamente. Tem uma compartilhar, abertura né? para compartilhar com o pai, para ele estar buscando com a professora algo para estar melhor desenvolvendo. O interesse, né, do pai, juntamente com o filho, né, é se preocupar com a educação do filho, né, com essa questão é bem interessante mesmo. Então, Eu teria até assim um exemplo, né, não citando nomes, né, mas num período que eu trabalhei no litoral, a minha guarnição, nós conduzimos aí um jovem para a delegacia por um furto qualificado, né? E então lá na delegacia, após apresentado lá para a Polícia Civil, o delegado plantonista, então ele deu acesso, que é direito, né, de um contato com a pessoa da família, e então compareceu na delegacia o pai, e o pai era advogado, né? E aí, logo que o pai chegou na delegacia, ele pediu autorização para falar com seu filho, aí foi encaminhado até ele, e eu pude ouvir, né, o pai dando uma lição ao seu filho, né, da necessidade dele ter feito um furto, né, praticado um furto em um veículo, no interior do veículo, saqueado alguns objetos dali, né, e deu um sermão nele, né, dizendo assim: eu como advogado
venho aqui na delegacia diversas vezes, né, na semana, no mês, para questões profissionais, né, que envolvem aí pessoas. E hoje eu chego aqui, hoje eu sou chamado, né, para minha surpresa, está o meu filho aqui, precisando de um advogado, né? Eu lhe pergunto, você sempre teve uma vida boa, né, uma vida regada, nunca lhe faltou nada, eu nunca deixei lhe faltar nada, porque você fez eu passar por uma situação vexatória como essa, né, de um delegado ver o advogado com seu próprio filho, né, envolvido aqui. E aí, quando o pai estava finalizando o sermão, o filho olhou para o pai, né, olhou bem para ele e disse assim: meu pai, é verdade, o meu pai nunca deixou faltar nada. Eu sempre tive a melhor roupa, o melhor tênis, a melhor bicicleta, eu sempre tinha dinheiro na carteira, mas tem uma coisa que eu confesso que o pai faltou. O pai nunca me deu atenção. O pai sempre estava ocupado, né? E então, por uma falha, né? De então, às vezes assim, de querer estar compensando coisas e faltando Materiais, né? E coisas faltar... que eram tão simples e básicas, de repente ficou aquém, né? E que levou aquele jovem, né, a praticar um delito e... É isso mesmo. E é muito comum que isso aconteça. Eles buscam chamar a atenção de alguma forma, né? Quando falta esse afeto dentro de casa, eles buscam de alguma forma chamar a atenção do pai, da mãe, de algum familiar, né? Que receber essa atenção necessária. E que relato incrível que o senhor traz pra gente, para que a gente consiga ilustrar, elucidar o papel importante que tem os pais dentro, os pais, a escola, e que todo mundo é um conjunto, que faltando um não tem como um quebra-cabeça finalizar. Cada partezinha é essencial no desenvolvimento dessa criança, desse jovem, desse adolescente. Tanto a escola tem seu papel fundamental, os pais, a base para que a escola possa dar continuidade na educação, repassando ali o conhecimento necessário. E muito importante todo esse conhecimento e essa experiência que o senhor traz conosco aqui nessa noite. Os pais são a base da pirâmide. Exato. Então agora vamos conversar com a professora Roseli mais um pouquinho, né? Na sua visão, como pessoa, como professora, como a escola poderia identificar os sinais de violência, de bullying entre os alunos de uma forma para prevenir, para isso não acontecer, antes de acontecer? Eu acredito que a escola, como uma instituição formadora, ela tem a obrigação de identificar qualquer sinal de bullying, né, de violência, que na minha opinião, eu acredito que um dos principais fatores, né, que trazem a violência para dentro da escola é o bullying. Eu sempre digo para os meus alunos, né, quando eu trabalhei muito tempo com o 5º ano também, né, e eles faziam o ProErd, que o ProErd é feito com o 5º ano, né, e eu já trabalhei com várias turmas onde acontecia realmente o bullying, porque é uma idade bem complicada, né, é uma idade bem comum de acontecer, né. Aí eu sempre dizia para eles que a prática do bullying é como encher um copo d'água com um conta-gotas. Não é uma coisa que aconteceu hoje, que já vai dar uma dimensão, né? E vai gerar uma violência dentro da escola ou, né, em qualquer outro lugar, da noite para o dia. É como encher um copo d'água com conta-gotas. Vai acumulando, e esse copo não se esvazia, porque a pessoa vai interiorizando aquilo e vai colocando dentro de si. E aí tem um momento em que isso transborda, o copo vai transbordar. E aí gera tudo que a gente vê, né? A violência. Então, a escola, eu acho que ela tem um papel fundamental. Ela precisa estar atenta. Tem muita gente que diz assim, às vezes, mas hoje tudo é bullying. Mas por quê? Para quem não vive, para quem não acontece, às vezes pode ter essa visão.
mas a gente tem que ter a empatia de se colocar no lugar do outro, de saber, às vezes, para aquela pessoa que está passando, talvez para a gente não é relevante, é uma coisa, né, tão pequenininha, mas para aquela pessoa que está sofrendo isso, né, sente na pele isso, é uma coisa, é muito grande, né? Então, não, como é que eu digo assim, não, eu acho que não superdimensionar também, né? Eu acho que não colocar assim, né? Porque aí às vezes acaba incentivando, mas também não minimizar o que a criança, o adolescente, o jovem, né? Principalmente o adolescente, né? O que ele sente quando ele está sentindo bullying, né? Porque, e o que a escola, como é que a escola pode fazer isso, né? Eu acho que a escola precisa estar preparada, é formação, formar os profissionais capacitados, né? Para ter um olhar para essa criança, para olhar, para sentir o que a criança, não sentir o que a criança está sentindo, mas se colocar um pouco no lugar dela também, né? E fazer trabalhar aqui dentro da escola, trabalhar de forma correta, né? Para que, porque quem vai sofrer as consequências é a escola, né? A família também, mas primeiro ali a escola, né? Quem vai sofrer essas consequências, né? Diariamente, né? Então eu acho que a gente pode evitar fazendo esse acolhimento. Que às vezes, né, os alunos assim passam mais tempo na escola do que em casa também. Com certeza, muito mais tempo. Eles estão 4 horas lá, né? Com a gente, às vezes mais do que isso, né? E em casa, eles chegam em casa, às vezes naquele momento, para dormir, para descansar, né? Faz a tarefa, descansa, brinca um pouquinho, né? Então, e às vezes eles também não têm como, né? Se a gente falou a questão da abertura com a família. Eles não têm, então eles guardam aquilo para eles, porque às vezes o pai, como ela falou, o pai às vezes ele não chega em casa e não pergunta o que aconteceu na escola, por que você está triste, o que aconteceu na escola, às vezes acontece, a criança chega em casa triste, o pai não tem essa sensibilidade de pedir para a criança, o que aconteceu, por que você está assim, né? E às vezes a criança guarda isso, e se na escola ela também não tiver essa abertura com o professor ou com o profissional que está ali com ela, se ela não tiver essa abertura de fazer, né, de poder se abrir, de poder conversar, vai acabar que futuramente vai gerar algo. Se me permite um gancho, professor, assim, ó, eu também vejo a questão do bullying, né? O bullying precisa ser muito combatido na escola, precisa haver um comprometimento de toda a comunidade escolar para combater, de preferência erradicar o bullying, né? Porque, assim, ó, o que acontece, né? As crianças, os adolescentes, que muitas vezes, assim, são as vítimas de bullying, são sempre aquelas pessoas que têm dificuldade de se defender. Então, eles precisam da ajuda de um adulto, né? Eu sempre sugeri, né, aonde eu trabalhei durante o período aí que eu participei no ProERD, sempre sugeria assim para a direção e os professores que sempre, principalmente na hora do intervalo, né, tivessem alguns professores sempre assim observando e monitorando todo o comportamento, as brincadeiras das crianças e adolescentes ali, os alunos, né, como um todo, para ver se não está acontecendo, né, porque o bullying geralmente ele acontece justamente nesse horário em que os olhos do professor não estão sobre eles, né? Às vezes no intervalo entre uma aula e outra, né? Muitas vezes assim a professora está escrevendo no quadro, né? E ali é o momento que acontece, né? E isso precisa ser levado com muita seriedade, né? Tem uma situação que, né, aconteceu há muitos anos e também numa escola assim, uma excelente escola, né? Tanto é que, por exemplo, assim, ali a vítima, ela até já tinha um certo conhecimento na língua estrangeira, em inglês, né? Teve uma situação relatada onde, na hora do lanche, tinha ali quando foi servida a merenda, né? Naquele determinado dia ali, a merenda era polenta, né? Servida em pratos, e tinha uma criança que ela
pegou o seu prato ali, estava na fila, pegou o seu prato, sentou no canto da mesa, né? E ficou ali, mas como todo mundo ali, né, tem momento de brincadeira, de euforia das crianças, dos adolescentes, os adultos também muitas vezes é um momento assim de tomar um cafezinho no banheiro, né? E a merendeira tem ali a preocupação de servir o alimento, mas enfim, a merendeira só pode observar que a criança sentou no canto e não tinha ninguém com ela. E quando as aulas, né, quando os alunos foram chamados para retornar à sala de aula, aquela criança que estava sentada ali, ela só levantou, deixou o seu prato onde estava e retornou para a sala. E a merendeira foi até lá para recolher, né, o prato, e ela chega lá, ela se depara assim, aquela criança ali com a sua talher tinha desenhado assim a palavra help, né, que em inglês ela está pedindo socorro, né? E de pronto ela pegou, então chamou a direção e mostrou aquilo ali. Provavelmente ela está querendo dizer alguma coisa, né? Então, onde que a direção, vamos supor, chamou ela em separado, e então chegaram a questão, né? Agora, vamos supor, ela encontrou uma maneira dela manifestar o que estava acontecendo com ela, né? Mas quantos outros talvez não encontram uma forma, né? Então, esses ataques que muitas vezes acontecem nas escolas, né? São ali, tipo assim, ex-alunos, ou são os próprios alunos, e muitas vezes revoltados, né? Indignados, que ninguém toma providência, e isso acaba assim tomando assim um outro rumo, né? Acaba evoluindo, né, uma situação de realmente violência. Sim, né? Sim. Até, né, nós tivemos lá em São Paulo, uma vez ali a invasão de um aluno lá que veio com uma arma de fogo, né, para a escola e disparou contra o professor, disparou contra alguns alunos, né? Depois acabou sendo neutralizado por um policial que estava lá perto, né? Sim. Mas, né, às vezes, né, se tiver essa consciência de, não só a comunidade escolar, mas inclusive trabalhar isso com os alunos, né, com as crianças e adolescentes que estão ali matriculados, né, que eles criem essa consciência de se criar brincadeiras sadias, né, e não coisas assim que não agregam nada às pessoas, né, brincadeiras de mau gosto, né, embora que uma vez ou outra tenha, né, mas a questão, porque o bullying, ele, para ser bullying, né, ele precisa ser alguma coisa assim repetitiva, né, não uma única vez, né, uma situação esporádica, ocasional, né, mas quando pega e escolhe uma pessoa, né, um integrante ali, e então, repetidas vezes, fazem todos os dias de maneira assim que às vezes aquele aluno já não tem mais interesse em retornar para a escola, né? Isso é verdade. E aí é triste. Isso que é importante agora também, acho bem inteligente, que estão adotando sistemas de câmeras, né, nas escolas, né, para ter alguém ali que esteja olhando as crianças para ver, né, o monitoramento, né, dos passos. Aproveitando essa deixa e esse comentário sobre os profissionais, até mesmo que o Sr. Nelson trouxe essa história desse pedido de ajuda, pedido de socorro dessa criança, e que prontamente foi verificado por essa profissional, mesmo como merendeira, não sendo atuante dentro da sala de aula, mas sim na comunidade escolar. Eu gostaria então de pedir novamente então, para a professora Roseli, para ver se a senhora acredita que então a educação emocional nas escolas, se ela tem algum impacto positivo no combate à violência, e que como ela pode ser aplicada no dia a dia, na rotina, como que funciona, como que a senhora acredita que isso pode ajudar? Então, sim, eu acredito que a educação emocional, ela é uma abordagem muito importante dentro das escolas para prevenir e reduzir a violência. Nós precisamos trabalhar hoje com as nossas crianças a questão de tolerância também, né? As nossas crianças hoje, eu acho que elas não são preparadas, né? Quando a gente volta na questão da família, elas não são preparadas para lidar com frustrações.
elas não sabem lidar com frustrações. Muitos vêm de famílias, a gente sabe que são diferentes as famílias, são diversos tipos de família também, não dá para generalizar, né? Mas muitas crianças, eles vêm de famílias onde tudo é permitido, onde eles não têm um não, onde eles não recebem, tudo eles podem, né? Porque é mais cômodo até para os pais, não existem limites. Aí eles entram para a escola. A escola é o primeiro ambiente onde eles vão encontrar limites, onde eles vão encontrar regras, né? Porque a primeira coisa que a gente faz durante o ano, todos os anos, né? Na nossa escola, a primeira coisa que a gente faz é elencar uma folha enorme de regras, né? O que eles podem, o que eles não podem. O que é permitido, às vezes, né? Tem coisas que é permitido, às vezes, depende da situação, e depende da situação não é permitido. Claro. E o que é expressamente proibido, que não é permitido dentro da escola. E aí, quando eles se deparam com uma situação que não é permitido e que eles são, né? É recorrente em casa eles podem fazer, né, da rotina deles, e aí quando eles se deparam com o que não é permitido, eles se frustram, né? Aí a gente encontra vários problemas dentro da escola, né? Muitos problemas. O ser humano, ele precisa ter limites, né? Ele precisa ter limites, e essa questão assim de a criança saber lidar com essas, né, de ela ter muitas vezes assim, ser tolerante a alguns acontecimentos, né, é relevante sim também, eu concordo, porque a vida, né, ela também ensina, né, não só a escola, a vida também, né, e então ela precisa também sentir, né, às vezes assim um segundo lugar, né, uma nota mais baixa, e tudo vai fazer parte do crescimento, do desenvolvimento dela. E ainda eu reforço, né, o ser humano precisa de regramento, né. Eu sou pai também, né, e tive assim experiências assim, onde eu tirei assim coisas proveitosas, né? Porque eu percebi assim que na criação de um filho eles experimentam, né? Eles experimentam um adulto, né? Então ali é o momento às vezes assim de eles perceberem que existe limite para as coisas, né? E que as coisas para eles conseguirem, elas precisam ser conquistadas, né? E a questão da regra, ela aceita muito bem as regras, né? Claro, dentro de um apropriado à idade dela, né? Mas eu acho assim, é muito válido o que a professora falou. E essa educação emocional, eu acho que de que forma que a escola pode fazer isso também, né? Eu acredito que uma parceria com a saúde pública, né? Com psicólogos, né? A ajuda de psicólogos, porque a escola às vezes sozinha não dá conta. Não dá conta, a gente precisa muito de ajuda, né? Então eu acho que é muito importante a escola firmar parcerias com a saúde, né? Trazendo psicólogos ou outros profissionais competentes, né? Que podem auxiliar na questão de trabalhar nas crianças, né? A empatia, de trabalhar o sentimento de tolerar certas coisas também, que nem tudo precisa ser devolvido na mesma moeda, né? Que eles precisam saber o momento em que eles também têm que recuar, né? Que eles não podem. Eu acho que se for bem trabalhado isso dentro da escola, com a ajuda, né, de outros profissionais também, eu acredito que a gente consiga reduzir muito a questão da violência, né? Exato. Até mesmo porque nesse momento em que a gente trabalha a educação emocional das crianças, o não que ele ouve dos pais, da professora, ali da coordenação da escola, ele vai compreender com a educação emocional que ele não precisa, quando ouvir um não, rebater uma respostinha na ponta da língua, uma resposta mal educada, ou até mesmo uma ofensa. A
até mesmo partir para a violência em casos em que ele sinta muita raiva, essa negativa. Enfim, esse apoio dos profissionais, ele auxilia de uma maneira muito expressiva dentro das escolas, por isso a importância. Eu penso também na importância da utilização até mesmo das universidades, desses profissionais, desses estudantes de direito, que possam estar indo nas escolas, promovendo, explicando para esses alunos. A gente aqui mesmo, a gente tem diversos projetos que a gente pode estar incluindo, até mesmo nas escolas, para estar conversando, sentando com os alunos, explicando quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, trazendo uma base sólida para eles de regras que eles já devem ser iniciados desde pequenininhos, para que na sociedade então haja essa diminuição da violência, desses riscos, desses altos índices de bullying, homicídios, enfim, toda essa corrente que a violência vem causando e que pode ser tratada desde o início. Exato. Eu não sei se hoje nas faculdades, nas graduações de psicologia, algo assim, se existe essa forma, tipo, como nós temos, que nós devemos cumprir as horas, né? Não sei se tem isso nas graduações. Porque seria um projeto bem legal. Conscientização, né? Isso, deles tirarem, né? Até o estudante, porque ele é um estudante, ele tem esse conhecimento, e o que ele não sabe, ele vai procurar ele aprender, vai atrás né? de informação, né? Então, seria bem interessante disponibilizar, fazer horas de estágio, talvez, algo assim, de escolas públicas, as privadas também, né? E para estar levando esse né? Exatamente, seria algo bem interessante. Até, às vezes, um dia a gente está conversando com a universidade, vocês têm essa graduação aqui, mas eu acredito que deva ter algo nesse sentido, né? Que possa estar disponibilizando, fazendo isso nas escolas. É um projeto que seria bem interessante. Até nós, na área do direito também, mas a psicologia mais em si, né? Porque conversa com a criança, tem mais... já está se formando para isso, né? Seria bem interessante mesmo. Eu queria colocar na escola que tem, né, na minha localidade, assim, eu achei bem interessante da rede pública, né, municipal. Eu fiquei bem feliz quando eu fui conversar com a diretora, que aconteceu um episódio com meu filho, e por conta disso ele ficou bem emocional, assim, sabe, mexeu bastante com ele. Ela levou até a sala dele, ela deu tempo, ela deixou ele no sofá, ele chorou, desabafou com ela, e depois ela retomou a conversa com ele, e no final deu tudo certo, tipo, não precisou me chamar para aquilo, e ela conseguiu resolver. Depois do relato, eu fui lá conversar com ela, eu fiquei muito feliz de ter, tipo, um espaço para eles colocar a emoção para fora e resolver o problema. Eu fiquei muito feliz, porque a gente sabe que a escola pública hoje em dia não tem esses espaços assim, né? E ela, tipo, arrumou um espaço para ela ouvir as crianças e deixar eles desabafar. Eu fiquei muito feliz de ter uma profissional assim, né, de público, porque a gente sabe que é difícil, né? Sim, é verdade. E até mesmo esse nosso projeto de hoje, né, que hoje está somente nós aqui, mas nós estamos gravando, né, para passar esse projeto também para as escolas, para os professores. Então, tudo que a gente está conversando aqui hoje é de muita valia, né? São conselhos de um profissional da segurança, da polícia, de uma profissional de escola, da educação, né? Então, nós vamos estar levando esse nosso bate-papo, essa nossa conversa para as escolas também, para que possa, de alguma forma, aconselhar professores, diretores, orientadores e os alunos também, que eles consigam entender que a escola não é uma rival deles, a escola é uma amiga, porque também na minha época de estudo eu notava muito que às vezes pessoas acreditavam assim que a escola era rival. Eu não quero ir à escola, eu não gosto da escola, eu não gosto de estar aqui, mas a gente precisa estar lá, a gente precisa da escola. Mas eu não quero seguir carreira, mas você precisa sobreviver. E para você sobreviver, você tem que saber o mínimo, o básico. E é lá na escola que você consegue aprender o básico, né? Lá na escola que você aprende a ler, aprende a escrever, aprende, né, as operações. Então, a gente precisa mais do que tudo na escola. Hoje, o médico não é médico sem um professor, sem ter tido um professor lá atrás, né? E assim como todas as outras profissões. Então, esse nosso projeto aqui, eu também acredito que vai ser de muita valia para a gente também poder levar essa conscientização nas escolas, né? Com certeza. Sim. Então, Subtenente Nelson, que tipo de programa ou projeto o senhor poderia nos sugerir para promover essa paz dentro das escolas, amenizar essa situação lá dentro das escolas e levar essa verdadeira conscientização para os alunos e professores, toda a rede? Assim, eu acredito que
não vai ser de repente somente uma ação Sim. que vai trazer assim um basta em algumas coisas, né? Eu acho que é todo um conjunto, né, de esforços, né, que vão assim realmente fazer alguma diferença, né? Então, nós já falamos aqui sobre assim dessa parceria entre escola e família, né? Que sempre é necessário um bom diálogo, né? E um está apoiando o outro, né? Porque dali, né, essa criança vai crescendo e, né, nós estamos formando cidadãos para o mundo, né? Exatamente. O que você falou é importante, né? A questão assim, mas você precisa saber algumas coisas, né? Até para você sobreviver. Nós estamos aí na era digital, né? E a gente percebe assim pessoas que têm muita dificuldade, né, em manusear, trabalhar com essas novas tecnologias. A gente vê, por exemplo, uma pessoa da terceira idade, ela tem a sua privacidade da sua conta bancária muitas vezes assim prejudicada por conta que ela não sabe, não consegue acessar o seu extrato bancário, uma coisa simples, né, de ver se ela tem dinheiro na conta e o valor que tem, né? Até isso, né? Então a gente, né, é fundamental a pessoa buscar conhecimento, né? E isso vai tornar ela uma pessoa melhor. Eu penso que já se evoluiu muito, né? Poderíamos aqui falar, por exemplo, sobre meio ambiente, né? Vou falar quando eu tinha meus 10 anos, a gente andava com um estilingue na mochila, né? E atirava pedra nos passarinhos. E a gente via assim, quando eu moro mais na cabeceira do rio Itajaí, né? Lá nós chamamos de Rio Trombudo, uma das nascentes, um dos afluentes aí que formam o rio Itajaí. Era assim, após uma cheia, né, era impressionante a quantidade de lixo, assim, de sacolas plásticas, essas que a gente recebe no supermercado, né, pendurado aí nas roezeiras aqui na região de agronômica ali, né, nas árvores, nas cercas, né, aquilo ficava branco, né, e hoje isso já está diferente, muito diferente. Já se tem uma consciência assim, não plena, né, mas assim, de que o lugar de lixo é no lixo, né? Por exemplo, de nós andarmos com um estilingue para tirarmos passarinho, né? Então, isso é uma coisa que mudou. Então, a educação realmente ela transforma o comportamento das pessoas, né? Só que assim, muitas vezes não é só o ensinar, tem que ter o regramento junto também para que, né, surta seus efeitos, né? Vocês devem ter já, né, uma ideia muito significativa, por exemplo, na área de direito, né? Não adianta só ter a lei em si, se não tem fiscalização e às vezes até uma punição, né? Claro. Porque muitas vezes a punição ela também tem o seu efeito pedagógico, né? Sim. Para que ela Às vezes é não... preciso, né, tomar uma mais prática. Alguns não aprendem, né? Verdade. Versão de valores dele. E na sua opinião, qual é o papel das políticas públicas para tornar as escolas mais seguras? E como nós podemos melhorar as ações das políticas públicas nesse sentido? Olha só, né? Assim, embora que hoje eu já não sou mais ativo na polícia, né? Mas assim, o que eu vejo assim, com bons olhos, que assim sempre contribuíram para humanizar, né? Também um pouco mais, né? Aquele educando, né? Vamos supor, humanizar, que eu me refiro, vamos supor, principalmente essa relação entre o educando, por exemplo, e a figura do policial, né? Então, eu fui assim, um dos pioneiros aqui em Santa Catarina. Eu não fui exatamente o primeiro pioneiro, mas assim, logo na sequência, né, eu abracei a causa também, naquele programa ProERD, né? E porque assim, o que eu via com isso, a gente conseguia uma aproximação, né? Porque muitas
crianças, né, assim, traziam de casa como que o policial era uma pessoa que fazia mal para elas, né? E então, com isso, né, a gente conseguiu assim reverter, né, mostrar para essa criança que às vezes assim como foi apresentado, talvez era um pouco equivocado, né? No sentido assim de que eles perceberem que a figura do policial ele está como um amigo da sociedade, né? Uma pessoa do bem que está ali para o bem, para preservar a ordem, né? Ajudar a preservar a vida das pessoas, né? Exato. E não o contrário, né? Então assim, esse foi um programa que eu trabalhei, né? Eu trabalhei também um outro programa chamado Projeto Aluno Guia de Trânsito. Muitas escolas assim têm dificuldade, assim elas estão aí situadas aí muitas vezes à margem, às vezes até de uma rodovia, né? Ou próximo de uma rodovia, e dessa questão assim de atravessar a rua ali naquele local, naquele espaço, né? Sempre aquela aflição dos pais, né? Se nada, né, num acidente vai acontecer com meu filho, porque também não adianta só ir lá na escola estudar, tirar nota boa e ele sofreu um acidente indo para a escola ou retornando. Embora que hoje muitos assim usufruem aí do transporte escolar, que hoje é uma coisa muito boa assim, né? Os alunos embarcam aí bem dizer, no portão da sua casa e desembarcam na porta da escola. Diferente do né? nosso tempo, né? Então isso já ajudou, contribuiu muito nesse sentido, né? Mas assim, o projeto, o que era? Eu treinava alunos maiores, né? Alunos assim das últimas séries do ensino fundamental, e para eles ajudarem a atravessar crianças menores, mais ou menos a filosofia do escoteiro, né? O mais grande cuida do mais pequeno, né? Então assim, eles eram instruídos, claro, eles eram preparados, mas sempre monitorados pela minha pessoa, né? Mas eles faziam isso por conta deles, né? Mas isso assim dentro de critérios, né? E dava muito certo, né? Então sempre, inclusive os motoristas, né? Aquilo chamava a atenção dele porque tinha um aluno, né? Com o uniforme da escola ali, identificado, né? Ele com uma sinalização lá indicando a parada obrigatória para acontecer então a travessia das crianças na faixa. Aí aquele pai muitas vezes ele refletia assim, pode ser meu filho que está nessa condição, né? Então vamos respeitar, né? Tem um local de fala nesse quesito, porque eu fui aluno aqui em Paulo Cordeiro, aqui no Rio do Sul. Eu, por um tempo, também ajudei como aluno guia, fazia parte, e era muito gratificante para mim, para os colegas, estar ali, sair 10 minutinhos antes da aula, organizar os cones, vestir a camisa de aluno guia, e tu se sentia importante, tu tinha visibilidade para a sociedade, tu conseguia repassar até mesmo para a comunidade escolar que a polícia, que a guarda municipal, enfim, eles estavam ali para te auxiliar, para ajudar, que eles não eram aquele bicho-papão que tinha que ter medo, que tem que ter medo de viatura, não. Tu tem que estar ali para auxiliar, eles estão disponíveis. Então, é um projeto muito importante, que eu acho que tem muito valor dentro das escolas. Assim, eu quero, assim, de repente, se me permitirem, eu queria dar dois testemunhos ainda, claro. Nesse sentido, né? Por exemplo, quando eu cheguei no município de Agrolândia, eu visitei uma escola nos primeiros meses que eu estava lá. Eu cheguei lá na hora do recreio. Assim, a escola não era murada, né? Ela, atrás da escola tinha um bosque. As crianças se esconderam atrás das árvores. Medo. Olha o trauma nisso, né? E aí, assim, aí eu vi realmente que havia uma necessidade de eu fazer algo além do meu trabalho policial e, de repente, porque essas crianças lá de 30 anos atrás, né, hoje são pessoas assim que já formaram família, já começam a ter seus filhos, né? São os pais e começa a mudar todo o processo, né? Então, um dos testemunhos, assim, eu depois de um tempo que eu tive com envolvimento com o projeto Aluno Guia de Trânsito e também o ProERD, eu certo dia estava andando no centro da cidade
E aí eu me deparei com uma mãe e uma criança pequena, criança em choro, e aí a mãe, quando ela viu a figura do policial, ela pensou, agora eu me salvei, né? Porque a criança provavelmente queria alguma coisa, estava com alguma birra, alguma coisa, e ela pensou assim, esse policial vai me ajudar, né? Então ela apontou para mim, né, e disse assim, ó, tá vendo aquele policial? Eu vou dizer para ele te pegar, ele te surrar e ele te prender se tu não obedecer. A criança olhou assim para mim, só que a mãe não sabia, eu acho assim que não tinha toda a informação, que eu já tinha alguns contatos com aquela criança no educandário. A criança olhou de volta para sua mãe e disse assim, esse é meu amigo. Aí quebrou as pernas da mãe, né? Mas enfim, então, ver assim como muitas vezes a gente pode marcar a vida de uma pessoa, né? E assim, e eu até pergunto assim, vocês tiveram ProErd? Sim. Foi algo que trouxe muito retorno. Assim, eu lembro da época de fazer uma boa redação para conseguir ganhar o cursinho do ProErd. Assim, eu adorava chegar na sexta-feira. Nós temos hoje, né, assim, em números, são de cada 7 catarinenses, um tem ProErd. Mais de um tem ProErd. Né? Nós estamos próximo a 2 milhões aí de proerdianos, né? De alunos, de jovens, crianças. Antes era na 4ª série, agora já é no 5º ano. Né? Era uma emoção no dia da formatura, né? Poder cantar a musiquinha. E tanto é que por vezes assim eu me deparei com, assim, hoje pessoas mais ou menos assim, na idade de vocês, passarem lá pelo meu local de trabalho, né? Às vezes 2, 3 colegas assim se encontraram aí no sábado da tarde, estão passando na frente da base policial e me enxergaram lá ao lado das viaturas. Então, uns 10 metros antes, eles começaram a cantar a canção do ProErd. Eu até falei para eles, ó, tá vendo como entrou na mente, né? Mas enfim, são formas assim, e que, vamos supor, isso é positivo assim, para a questão social. Aí eu posso de repente dar outro testemunho, porque eu também, assim, muitas vezes meus colegas me questionam assim, realmente isso faz alguma diferença? Aí eu digo como faz, né? Uma ocorrência que nós atendemos assim, por exemplo, de perturbação do sossego, que assim é bastante comum, né? Principalmente finais de semana, né? Eu acredito que isso ocorre em todos os municípios, todas as cidades aí desse país, né? Essas festinhas de final de semana, e que muitas vezes elas vão noite adentro e na madrugada, então o vizinho vê que está insustentável, né? Ele aciona a polícia, né? E aí, como assim a gente tem sido recebido, né? Por vezes, né? Nós temos aí a nossa colega que trabalha lá na Casa da Justiça, né? Por vezes, né, um atendimento, uma perturbação do sossego, ela evolui, né? E muitas vezes há confronto com os policiais e tem um desfecho assim bem desagradável, né? Eu, na grande maioria das vezes, quando eu chego numa casa assim como, por exemplo, eu perguntei aqui quem tinha ProErd, todos afirmaram que sim, né? A professora talvez tinha um instrutor na sala, não sei, né? Então, mas teve a experiência. Teve a experiência vários anos. E aí o que acontece? Então, por vezes eu chego nesse atendimento, porque eu tirava serviço de plantão também, né? Chegava nessa residência onde estava acontecendo a perturbação. Aí o que acontece? Quando para a viatura com aquela intermitente ligado à noite, né? Já chama a atenção dos convidados e a gente já, se vem com o vidro aberto, já escuta os xixos, né? E a polícia chegou, né? E aí, quando de repente assim desembarca lá o policial que é instrutor do ProErd, o que acontece? Muitas vezes ali o dono da festa, que foi um ex-aluno dele, parece que ficou assim um certo dever, né? Um compromisso, né? Sim. E aí ele se destaca lá dos convidados, ele diz, espera aí que eu vou lá atender.
ele já veio ao meu encontro, policial, os vizinhos ligaram, né? Eu disse, Aí ele disse assim, policial, assim, ó, a gente vai diminuir e logo também a festa também vai ter encerramento. O senhor pode ficar tranquilo, o senhor não vai mais voltar isso aqui essa noite, tá bom? Eu assumo o compromisso, não vai mais, a perturbação não vai existir mais. Pode ter minha palavra. Então, olha só, né? Com isso, eu economizei muito serviço e material lá na delegacia, né? No fórum, né? Coisas que muitas vezes poderiam evoluir, né? Pelo fato assim de aquele policial ainda ser visto como uma figura assim que parece que veio ali somente para regular, para acabar, né? E a importância desse desenvolvimento dos projetos nas escolas, a importância do PROED, porque ele gera esse vínculo entre a polícia e a sociedade. A sociedade em si, ela vê o senhor, por exemplo, nesse relato que o senhor trouxe pra gente, ele vê o senhor como uma autoridade e exige, tendo o sentimento de que ele deve respeito ao senhor no momento que está representando o Estado, representando a polícia. Por isso mesmo ele já assume essa responsabilidade. Então, a importância, mais uma vez, desse projeto dentro das escolas. Então, olha só, né? E é um programa que muitas vezes é assim, ó. Quando entra e sai um governo, né, um chefe de executivo, muitas vezes eles não querem dar continuidade para aquilo que às vezes até estava dando certo, né? E eles, não, nós temos outras ideias, outras propostas, né? Então a gente já vai mudar isso aí, né? E o PROERD foi uma coisa que se manteve lá desde 1999, quando chegou em Lages, né? Até os dias de hoje, né? É incrível, né? Então eu acredito que isso foi muito bem aceito pela sociedade como um todo, né? Porque senão não teria razão por existir, né? Quase 3 décadas, né? Então, propostas como essa, eu acho que assim, elas devem, assim, em alguns momentos, assim, vamos supor assim, aflorar, né? Trazer, assim, sempre para a discussão das escolas, para ver assim o que isso trouxe de benefício, né? E de repente procurar manter e trazer incentivo, né? Porque um dia talvez assim os instrutores vão perder, policiais vão perder interesse, né? De continuar o programa, porque muitas vezes é feito no seu dia de folga, né? Claro. E então ele, não é em todos, né? Mas alguns, por exemplo, no município onde eu atuei, era muito comum dar no meu dia de folga, né? Mas a gente fazia isso porque a gente sabia assim do papel, da função social também que, né, a segurança tem, né? Sim. Então, outra coisa que também, assim, para finalizar essa pergunta, é uma coisa que tem assim trazido bons resultados também, né, onde é possível, né, onde se consegue, as escolas cívicos militares, né? A gente, assim, aonde eu ouço, né, eu só ouço, por exemplo, pais que têm filhos nessas escolas, né, resultados, né, desses alunos que estudaram nessas escolas, a proporção, assim, ela é bem mais positiva no sentido, assim, de boas notas, né, de sair lá, assim, pessoas, assim, mais preparadas para o mundo lá fora, né? Eu entendo, assim, não eu de repente defendo, assim, o trabalho que os policiais fazem, né, desenvolvem, mas também eu penso, assim, além disso, né, teria umas coisas, assim, que também deve se trabalhar bastante. Nós temos aí, por exemplo, Senai, Senac, né, Diversas instituições que podem auxiliar. Exato, né, assim, porque quanto mais eu acho que a gente puder manter a mente humana ocupada com coisas positivas, com coisas que agregam, né, valores, conhecimentos, esse jovem ele vai estar mais bem preparado, né? E também não dá tempo, assim, de ele pensar em, né? Não sei se eu lamento dizer, mas não é do meu tempo PROERD, né? Não tive
por experiência, né? E eu caminhei muito para estudar na minha infância. E eu acho que esse tema agora, a professora Rosalie, a gente já abordou, né? Das famílias caminhando junto à escola, né? Como os pais poderiam apoiar a escola, né? Para combater um pouco dessa violência, né? Para ficar mais eficaz esse processo. Mas se a senhora quiser resumir de novo aí pra gente mais uma partezinha. Eu acredito que a participação da família é de fundamental importância, né? Porque a educação em si, ela é de responsabilidade da família, né? Claro. E aí, quando a gente une família e escola, né? Cada um fazendo a sua parte, só tem a contribuir, né? Sim. Só tem a contribuir com a... E eu sempre, né? É uma fala minha que eu digo, né? A escola, ela é um lugar de educação. Educar para a ação, né? E quando a gente educa, né, de uma forma correta, com o apoio dos pais, né, que a gente tem esse respaldo dos pais, a gente consegue chegar a um objetivo, né, Verdade. que é desenvolver uma educação bem feita, né, não é só repassar conteúdos, né, é criar valores, né, quando a família apoia, né. Tipo, que os pais também, a questão, né, que os pais podem contribuir, né? Ali diz com que os pais podem contribuir. A primeira coisa que eu acho é educar com afeto, né? As crianças, elas precisam ser acolhidas, né? Tanto na escola quanto na família. Manter diálogo aberto sempre com os filhos, né? Isso também eu acho que é muito importante, né? Manter um diálogo aberto e não incentivar a violência. A gente vem, né, de algumas escolas onde ainda há aquele em casa, os pais, não sei se por falta de conhecimento, né, eles acabam dizendo para o filho, se lá na escola te baterem, devolve, né? Não há diálogo, conversa com a criança, né? Se lá na escola acontecer algo, alguém te bater, conversa com a professora, conversa com o pai, se não quer conversar com a professora, que o pai vai conversar com a professora, vamos resolver de uma forma, né, mais pacífica, né? Às vezes acaba sendo, o pai não tem tempo de sentar e explicar, o filho diz, fulaninho de tal me bateu, dá outro tapa. Não, devolve. sempre explica, isso não pode acontecer, quando isso acontecer, conversa com o professor, vai na direção. Às vezes é muito mais fácil, mais simples para o pai dizer, dá outro. Recebi um tapa, dá outro. E a escola, eu acho que ela tem que estar sempre em parceria com a família, na questão de informar a família do comportamento da criança também, né? Porque às vezes um comportamento que ele tem na escola não é compatível com o comportamento que ele tem em casa, né? Ou o contrário também, né? Isso. Acontece o contrário também. Então eu acho assim, quando a criança há um desvio de comportamento na escola que pode gerar a questão de violência, eu acho que é importante que a escola esteja sempre em contato com a família e que coloquem isso para a família, né, de uma forma a resolver, né? Exato. A gente tem uma privação de horário, até mesmo pela instituição, e acredito que todos aqui. Então, muitas pautas a gente trouxe essa noite, a gente conversou muito sobre a importância dessa união entre os pais e a escola, sobre como a gente pode utilizar o ProERD, o aluno guia para combater essa violência, como a gente pode desenvolver mais projetos, trazer a comunidade para dentro das escolas, mas eu gostaria de abrir esse espaço até mesmo para vocês, nossos convidados, se quiserem fazer mais algum comentário, algo relevante que a gente possa estar utilizando dentro desse projeto de extensão, até mesmo esteio para as meninas, se tiverem algum outro comentário, para a gente aí finalizando o nosso encontro de hoje. Na verdade, teria mais coisas, mas eu acho que já foi englobado tudo junto, assim, a gente já falou bastante. Essa conversa geral, né? O tema que a gente tinha, assim, foi muito proveitoso, a gente já englobou, assim, basicamente tudo que a gente tinha. Assim, eu só gostaria, assim, de dar um toque, porque eu acho, assim, não tem como não falar disso, né? Hoje, a gente tem uma coisa, assim, que é muito forte, é a questão, a presença das drogas em meio à sociedade. Sim, né? As drogas ilícitas, principalmente, né? Claro. Então, assim, né, eu vejo, né, eu penso que as drogas hoje é o mal do século, né? É o mal do século. E eu diria assim que quando a droga entra na porta, a paz sai pela janela, tá certo? Não tem espaço, né? Sempre a violência está atrelado, principalmente ao consumo, ao uso, ao abuso das drogas, principalmente as ilícitas, né? Para não falar nem da bebida do álcool e do cigarro, sem
falar das consequências da saúde, dos danos à saúde e etc. Né? Mas assim, então é assim, ó, o que eu de repente assim deixo uma coisa bem forte assim da minha experiência de vida assim, ó, e como a gente pontuou, acho que mais em cima da questão da família, né? Então assim, por exemplo, nessa participação efetiva assim da família, né, no sentido de criar, educar os seus filhos, por exemplo, a mãe tem um papel assim crucial, né, para que ela esteja mais atenta e monitorando o comportamento dos seus filhos, né, porque assim muitas vezes é ela que cuida da roupa, né, desse adolescente ou desse jovem, né, e na roupa é muito fácil, né, é comum encontrar ali resíduos e algumas coisas assim que levam Posso dar sinais, né, de que esses jovens adolescentes estejam a essa constatação, né? Então, assim, que eles cuidem muito dos seus filhos quanto a isso, né? Ficar atento das atividades. Porque assim, ó, o que acontece, né? É bastante comum, né, traficantes procurarem locais próximos aos portões do centro de ensino, né, para assediar, né, crianças e adolescentes a consumirem, né, a substância, né? E o problema é que na idade, na faixa etária que eles estão, ela vicia eles muito rapidamente. É diferente de um adulto começar a querer aprender a fumar ou alguma coisa assim, ele levaria talvez anos para se viciar, né? Mas uma criança, adolescente, isso acontece em poucas semanas, né? Esse processo, né, da dependência, né? E é uma coisa assim que todo mundo sabe que isso é uma coisa, um prazer momentâneo, né? Eu acho que a procura da droga justamente porque a droga ela causa prazer, né? E o ser humano gosta desse prazer, só que eles precisam saber, né, que esse prazer assim ele é muito um espaço de tempo muito curto e os efeitos colaterais, as consequências são devastadores, né? Então que nesse contexto assim, por exemplo, dessa participação, então quando se fala que eu acho assim uma coisa que tem que haver tanto quanto possível essa relação de escola e família, né? Trazer de repente profissionais, né, para falar, principalmente aqui foi falado de psicólogos, né, de repente trazer um psicólogo para um momento como esse, né, e assim de repente ajudar os pais nesse sentido, porque muitas vezes assim eles têm uma certa dificuldade, talvez porque estamos vivendo um outro momento histórico, né. Assim é comum, parece a impressão que eu tenho eu escutar assim um jovem dizendo para o seu pai: o pai não me entende, e o pai responder para o filho: e você não me escuta. É como se eles falassem dois idiomas diferentes, né? Um não entende, o outro não escuta. Às vezes os pais também precisam de ajuda, né, para curar então assim, ó, essa questão assim, eu acho que assim, de trazer deixar um profissional da área, né, dessa área de conhecimento, e de repente poder contribuir ou colocar à disposição para quem precisar ou quem tiver interesse, né, de ele conseguir isso com uma certa, talvez com mais facilidade, de repente lá na escola, né, onde estudam os seus filhos, né? Isso eu vejo assim que é muito importante, né, porque a droga ela está assim espalhada, né, enraizada de uma forma que e não é só adolescentes assim da periferia, tem muita gente de colarinho branco que hoje vai procurar. Literalmente a droga é uma droga, né? Depois que tu entra, é difícil tu sair. Legal? Então acho que é isso, né, gente? Acredito que é isso. Gostaria então de mais uma vez agradecer pela presença de vocês aqui essa noite. Foi muito importante toda essa contribuição, essa conversa, esse bate-papo, agregou muito conhecimento aqui, tanto para a nossa faculdade, nosso curso, vai agregar para a gente promover diversos projetos dentro das escolas. A gente vai estar desenvolvendo, inclusive aqui com o projeto de extensão, nosso grupo vai estar pensando em um projeto para estar desenvolvendo. Às vezes pode ser como a Diandrete Rio do Oeste, fica mais fácil de estar auxiliando com os contatos que o Sr. Nelson tem também, a gente pode estar conversando,
mas é algo que contribuiu muito para o nosso conhecimento e para o conhecimento da sociedade em si. Uma frase muito importante que eu peguei, né, que eu gostaria de falar, né, que é quando vozes se unem, mudanças se tornam possíveis, né? Exato. Através da linguagem a gente se entende, né? Com Eu certeza. agradeço a presença de vocês. A gente, Produtivo. exato, a gente agradece vocês terem tirado um tempinho, a gente sabe que não é fácil, né? Vocês renunciaram à noite de hoje para estar aqui com a gente, participando, né? As pessoas mais ocupadas as que mais têm tempo. É verdade. Na verdade, E- acaba sendo assim mesmo. Eu acredito que esse nosso bate-papo vai ser de muita valia e muita informação para a nossa sociedade, para a nossa população. E vamos juntos fortalecer a cultura da paz, né? Nas nossas escolas e na nossa sociedade. E mostrar para os nossos adolescentes ainda que pode ter um mundo bom, né? Exato. A gente pode viver esse mundo bom. Então é isso. Podemos fechar? Certo. Vamos tirar uma foto? Legal.